E agora vamos de contexto com o escritor Tarzan Leão, que vai falar sobre a justa medida. Olá, tudo bem com você? Nós vivemos em um mundo de desiguais, ou no mundo igual, se você quiser. E falta-nos a justa medida para regular a sociedade. A cultura judaica, a partir das escrituras, vai dizer que esse problema teve origem quando entrou o pecado no mundo. Os primeiros seres humanos quiseram ser como Deus e aí cederam à tentação, e isso aí desencadeou um processo de pecado que faz com que nós, mesmo quando temos boas intenções, nem sempre essas intenções são movidas por bons sentimentos. E isso gerou então uma desigualdade enorme na sociedade. Ainda lá na escritura judaica, uma forma de correção dessa grande desigualdade social é a lei do jubileu, que fazia com que, de tempos em tempos, Israel devolvesse aos antigos donos, às antigas tribos e clãs, as suas terras originárias, para que todo mundo pudesse voltar a ser dono de terra. Acontece que o tempo ia passando e aí você tem uns que são preguiçosos e não cuidavam da terra, uns que eram aproveitadores e compravam as terras desses, outros que eram então desastrados mesmos, não sabiam cuidar da terra. Tudo isso por causa dessa questão do pecado que gerou e criou um grande desequilíbrio no mundo inteiro, na sociedade inteira. E aí, quando a gente olha, ainda há mais desiguais entre os desiguais. Imagine, então, a situação da mulher em relação ao homem. De vez em quando a gente tem notícia de muitas empresas que pagam salário diferente para homem e para mulher, ainda que ambos exerçam a mesma função. Então, nós vivemos num mundo de desiguais. Umas pessoas vão ficando ricas às custas de outras cada vez mais pobres. E quando você olha, então, para a situação do Brasil, como foi a primeira distribuição de terra aqui, as famosas capitanias hereditárias, né? Então, nós vemos que o mundo definitivamente não põe em prática a justa medida. Quem deveria, então, cuidar para que a gente tivesse uma justa medida? O Estado, claro, não intervindo, que aí nós teríamos grandes problemas, o Estado fazendo uma intervenção direta, mas fazendo distribuição de renda, pelo menos, ou seja, tirando dos muito ricos e distribuindo para os muito pobres, ou cobrando impostos. Imagina, até pouco tempo aqui no Brasil, quem era dono de um jet ski, de uma lancha, de um barco, não pagava IPVA. Mas aquela pessoa que tem uma moto, o mototaxista que tira o seu sustento daquela moto, ele tem que pagar o IPVA todo certinho, todo ano, porque a polícia, que está a serviço do Estado, embora seja ela composta de pobres, ela pune o pobre trabalhador que não recolheu o imposto de sua moto, porque a lei assim determina. E os muito ricos, que têm um avião, por exemplo, não pagam o IPVA por esse avião. Isso é um absurdo. Esse é o mundo dos desiguais. E nós precisávamos ter uma justa medida para que esses grandes contrastes sociais fossem menores. Santo Agostinho, um bispo do norte da África que viveu no quarto século do cristianismo, é um dos pais da igreja, ele diz em sua regra que a cada um deve ser dado segundo a sua necessidade, em contraste a você ter aquilo que deseja simplesmente. Eu penso que no mundo de iguais a vida seria muito melhor. Basta você observar nos países onde as diferenças sociais são menores do que aqui, há menos violência, há menos roubo, há menos arrombamento e ninguém padecendo nas ruas. Eu quero um mundo na justa medida. E você? Shalom, até semana que vem, se Deus quiser.
Todos nós, né, queremos um mundo aí na justa medida. Falou muito bem aí o escritor Tarzan Leão.